do Palmeiras achava que ia resolver. Imagina se o Oswaldo Brandão olhando o Romeu Cambalhota chegando e botando a camisa do Palmeiras. E o Palmeiras, assim, de vez em quando dava uma desencantada. Então meteu 5-0 no Taubaté. Eu lembro de ter ouvido esse jogo no rádio. Pô, meu time ganhou de 5-0. Eu fiquei tão feliz. Só que o grande problema do Palmeiras é que quase não ganhava de ninguém. Às vezes achava um 5-0 desse, beleza. Às vezes ganhava derby. Mas a maioria dos jogos empatava. Não é que perdia de todo mundo. Porque se perdesse de todo mundo, dava terremoto, os caras mudavam tudo, alguma coisa acontecia. Ficava nessa de empatar, e não acontecia nada. E ficava empatando. Ah, não perdeu. Então, o Palmeiras faz uma campanha medíocre no primeiro turno. Campeonato Paulista, explicando o regulamento, né? Campeonato Paulista tinha 20 clubes, 2 turnos. Bem mais simples do que os anteriores. Né? 2 turnos. Primeiro turno, 19 rodadas. Os 4 melhores jogam semifinal e final. O campeão do turno está classificado para a final do campeonato. Veio o segundo turno, zera tudo. 19 jogos, os 4 primeiros classificam para a semifinal. Joga a semifinal e final do turno. O campeão do segundo turno vai jogar com o campeão do primeiro turno na final do campeonato. Então tinha que ficar entre os 4 para ter chance de ganhar o título do turno para tentar chegar na final. E no primeiro turno, então, o Palmeiras fica em 7º lugar. Chega nem perto de, sabe, ameaçar a pegar uma vaga. E já corneta em cima do seu Oswaldo Brandão. Mesmo tendo ganho o derby. Palmeiras ganha um derby. 1-0, gol do Pedrinho, que era um dos poucos bons jogadores daquele time. Estava em boa fase, que continuava jogando bem, né? Porque todo mundo começou a jogar mal. O time não pegava. E eram quase os mesmos jogadores de 79. Aí alguns foram saindo, é claro. Mas perdeu a liga. Era um time que jogava por música na mão do Tele. E na mão do seu Oswaldo Brandão não conseguia jogar. Tudo bem, perdeu o Jorge Mendonça. Também tem isso nunca pode ser esquecido. Mas você falava, esse time não vai ganhar nunca. Ganhou o derby, ganhou o Corinthians. Mas aí os caras estavam rindo, falaram assim, tá bom, a taça do Paulista tá aqui. Era complicado, viu, gente? Era bem complicado. Então o Palmeiras termina o primeiro turno em 7º lugar. O São Paulo também não se classificou. E aí o que eles resolvem fazer? Enquanto os outros times, os times classificados, jogam a semifinal e a final, o Palmeiras resolve marcar um amistoso contra o São Paulo. Para dar grana, para dar renda. E lá vai o Palmeiras jogar contra o São Paulo no Morumbi para dar renda. 12 mil pessoas. Para dar um jogo que não vale nada, ninguém é trouxa, né? Quer dizer, tem 12 mil trouxas, eu provavelmente teria sido um deles. Se eu tivesse idade, se eu já morasse aqui em São Paulo. Mas 12 mil pessoas. Resultado, 4-0 para o São Paulo. E um 4-0 para o São Paulo assou a batata do seu Brandão. O Palmeiras começa o segundo turno perdendo para Francana em casa, 1-0, e aí o seu Brandão cai. Eu não sei se procede, mas a notícia que circulou na época é que foi a primeira vez em toda a carreira, seu Brandão com mais de 30 anos como técnico, a primeira vez que o seu Oswaldo Brandão foi demitido. Sempre era ele que chegava e falava assim, bom, agora eu terminei meu trabalho aqui, agora eu vou para outro lugar. Primeira vez que ele foi demitido foi esse time de 80 do Palmeiras. Pode ser aí uma informação desencontrada, mas era o que se comentava na época, inclusive na imprensa.
o Palmeiras começa o segundo turno, manda o técnico embora. E aí são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perde o derby, 9, 10, 11. 11 jogos, uma vitória apenas. Nas primeiras 11 rodadas do segundo turno, o Palmeiras só ganhou um jogo. Como é que vai ficar entre os 4? A essa altura, você está em último lugar do turno. 7º lugar do primeiro turno, último lugar do segundo turno, você já está começando a brigar contra o rebaixamento. Caiu 2. Você tinha que ficar em 18º, na classificação geral, aí somando os 2 turnos. Então o Palmeiras já começa a brigar contra o rebaixamento. Sai o seu Oswaldo Brandão na primeira rodada. Essas 11 rodadas que eu falei para vocês, a primeira é seu Oswaldo Brandão. O Palmeiras não consegue contratar um técnico. Fica o seu Valdir de técnico interino por 5 jogos. Só consegue ganhar um jogo do Kid de Piracicaba. Aí na sexta rodada, depois da sexta rodada, é que eles conseguem tirar o técnico da Ferroviária. Um sujeito chamado Diede Lameiro, que deve ter sido o pior técnico da história do Palmeiras. Eu acho que pior que o Celso Rotti. Pior que o Márcio Araújo. Pior. Esse Diede Lameiro, ele é um cara que tinha um histórico no São Paulo. Um cara formado no São Paulo. E nunca fez nada, né? Foi formado lá, dirigiu o São Paulo lá no começo de carreira, tipo, o cara era auxiliar, virou técnico, ficou lá alguns jogos, alguns meses, mandado embora e começou a rodar. E nunca fez nada em lugar nenhum. Então, assim, treinou Guarani, treinou nada. E lá vai o seu Nicola Rattioppi contratar o Diede Lameiro. Chega com puta de um discurso, revolucionar o departamento de futebol do Palmeiras, estudioso. Porra nenhuma. O Palmeiras só perde. Então, só foi ganhar o primeiro jogo na sexta partida. Aí, você acha que ganhou, agora começa a ganhar nada, depois empatou com a Ponte Preta, perdeu do 15 de Jaú, empatou com o Noroeste, tomou de 3-0 do São Paulo, perdeu do Botafogo de 2-0 e nessas alturas, falta 2 rodadas e o Palmeiras está na beira do rebaixamento. Por sorte, tem 2 times muito piores. E faltando 2 rodadas, o Palmeiras precisa de 1 ponto para escapar matematicamente. Mesmo com todos esses resultados ruins. E o Palmeiras vai jogar em Taubaté. E quase perde. O Palmeiras empata com o gol do Soter no último minuto. Soter era o lateralzinho reserva, foi contratado no começo do ano. Ele salva o Palmeiras com um gol no último minuto. O Palmeiras empata com o Taubaté. E os jogadores vergonhosamente comemoram o resultado. Nos livramos do rebaixamento. O Diede Lameiro vai dar entrevista para a imprensa no final do jogo, comemorando que viemos buscar o empate e conseguimos. Que vergonha. Esse pensamento, essa mentalidade, ela foi o norte do Palmeiras por vários anos. Ou por pelo menos 2 anos. Os 2 anos seguintes foi a mesma coisa. Eu não tenho dúvidas de que esse é o ponto mais baixo da história do Palmeiras. 80, 81 e 82. Pelo menos até metade de 82. Até a Copa do Mundo. Porque o Palmeiras virou time pequeno. Não clube pequeno. Time. O time que entrava em campo para representar a Sociedade Esportiva Palmeiras se comportava como time pequeno, jogava como time pequeno,
na atitude e na técnica do futebol. Era horroroso. Era horrível. Não parecia um time grande, não parecia ser o maior vencedor do futebol brasileiro. Para delírio da imprensa corintiana. E enquanto isso acontecia, São Paulo e Corinthians ganhando o título toda hora. Até o Santos ganhava. Ponte Preta e Guarani chegando em final, disputando final, Guarani sendo campeão brasileiro. E o Palmeiras nada. Então parecia que o Palmeiras tinha, sumido. Ou então parecia que tinha falado assim, ó, eu ganhei tanto, que eu vou parar um pouco e deixar para vocês. Era o que a gente podia falar. A gente era chamado de porco, a nossa torcida apanhava, porque a Gaviões era organizada e a nossa torcida, a Tupi, era uma torcida de torcer. A Gaviões não, a Gaviões já era uma facção violenta. E tinha como diversão espancar a palmeirense na arquibancada. Então, foi um período infernal para o Palmeiras. E os times que entravam em campo eram times medonhos que faziam esse tipo de campanha. Então, imagina você terminar um turno com 2 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. O Palmeiras em 19 jogos só ganhou 2, jogando no Campeonato Paulista, jogando contra aqueles de Jaú, Ferroviária, Taubaté, Juventus, sabe? Só ganhou 2. Foi difícil, mas o Palmeiras saiu dessa. Mas saiu e foi aos poucos, viu? A década de 80 está só começando. Tem esse buracão que o Palmeiras entra em 80, 81, 82. O ponto mais baixo mesmo da história é o começo de 82. A gente vai falar disso daqui uma semana. Não estamos no fundo do poço. Tem mais para onde descer. O Palmeiras desceu mais. Então a gente vai falar de 81 na segunda-feira e de 82 na quinta-feira. O começo de 82 é tenebroso. É o pior ponto da história do Palmeiras. E aí sim, após a Copa do Mundo, o Palmeiras começa a se reerguer, começa a montar um time, começa a trazer as peças começam a se encaixar. O Jorginho começa a desabrochar de fato como grande craque. E aí o Palmeiras começa a pelo menos bater de frente de novo e chegar perto de disputar título. Em 83, mesmo em 84, em 85 chega pertinho também no final, 86 chega na final, aí dá uma caída em 87 e 88, volta a ser um time que briga por título em 89 e 90, em 91 dá uma mais ou menos, em 82 chega a Parmalat, aí a gente chega na final do Campeonato Paulista, para daí sair da fila em 93. Então, com detalhes, a gente vai contar toda essa trajetória até 93, então, até 92, nas próximas 6 semanas. Né? Então, ainda temos 12 anos de fila para cobrir nessa história toda. A gente já falou dos 4 primeiros anos, né? 77, 78, 79 e 80. Até 77 tudo bem, 78 chegamos em final, 79 jogamos muito e foi por detalhes. Em 80 a gente realmente começa a entrar em parafuso e começa a gente a ouvir a palavra fila. 4 anos já que não ganha nada, hein? Tá na fila, hein? E esse número só aumenta. E é desesperador. E é toda essa sequência que faz o 12 de junho de 93 ser tão importante. Eu quero abrir aqui. André falando uma grande verdade aqui, que o pior da fila era o complexo de vira-lata. A gente se sentia inferior. Era terrível. Principalmente para quem não tinha vivido os títulos. Porque era criança. Então imagina um moleque que nasceu em 2005. Male lembra do título da Copa do Brasil de 2012. Só vai ser campeão com 10 anos.
na Copa do Brasil de 2015. Imagina se o Palmeiras não ganha aquela Copa do Brasil. Né? Como foi importante aquele título na virada, né? Conforme você vai crescendo, 10, 11, 12 anos, você não viu o seu time ser campeão, você se sente o pior de todos, porque seus amiguinhos estão sendo campeões todo ano. Dá vontade de mudar de time. Você até pensa em mudar de time. Aí quando vai jogar o time que você escolheu, um time novo, não é o Palmeiras. Isso aconteceu comigo. Eu tentei mudar, virar casaca. Eu não quero mais saber desse Palmeiras, só me ferra. Aí, não vou falar qual, escolhi outro time. Não durou 10 minutos. Falei, aqui eu vou torcer pra esse time, porque eu sou palmeirense. Não dá. Mas acho até que tem moleque que consegue, né? E é muito triste. Era muito ruim e o Palmeiras tinha torcida pau a pau com a do Corinthians até o começo, meio da década de 70. A torcida do Corinthians começa a explodir quando eles ganham o título de 77, que a imprensa também ajuda muito. E o Palmeiras começa a perder torcida para o São Paulo. Então quem não virava corintiano, a tendência era ser palmeirense. Passou a ser, quem não era corintiano passou a ser São Paulino. Você não tinha novos palmeirenses. Era complicado se não fosse a Parmalat chegar em 92. O Palmeiras buscou a Parmalat, né? Se o Palmeiras não tivesse buscado a Parmalat, olha, não sei o que seria da nossa torcida, não. A gente vê o que está acontecendo com o Botafogo, a gente vê o que está acontecendo com o Fluminense, com o próprio Vasco.